Davi, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é um ex-obreiro que durante 15 anos permaneceu no sistema da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu vou trazer relato e eu vou lhe pedir, por favor, que você disfarce a minha voz, porque eu ainda tenho pessoas, parentes que infelizmente ainda estão, sendo manipulados, enganados dentro dessa instituição. E eu digo para você, rapaz, é uma coisa tão nojenta que chega a ser asquerosa. E você sabe perfeitamente do que eu estou falando, né? Porque tudo que você fala, tudo que o Gustavo, o Ricardo, o Marcelo, o Palhaço e todos os outros falam, todos nós e todos eles sabem que é verdade. É tudo verdade. Porque se não fosse verdade, Davi, tem aquele ditado, quem cala consente. Se não fosse verdade, eles fariam o quê? Eles têm emissoras de TV, eles viriam a público e se manifestariam. Por que eles não falam nada? Sabe por que eles não falam nada? Porque vocês têm provas. Porque os áudios que saem no seu canal e nos outros canais são áudios de pessoas que estão dentro da instituição e são coisas atuais. Porque poderiam dizer, ele foi pastor, outro foi pastor, outro foi pastor. Então são áudios antigos, da época que eles eram pastores. Não! São pessoas que estão... Ô Davi, eu vou falar uma coisa para você aqui. Tem um pastor, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Tem um pastor que é amigo meu da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele está na obra como pastor. Você não tem ideia das barbaridades que esse pastor me fala sobre um bispo chamado Bispo Jadson Santos. Velho, é uma coisa surreal. Surreal. O que um pastor fala do próprio bispo. Por que eu digo do próprio bispo? Porque na época que o bispo Jadson estava no Rio de Janeiro, esse pastor, ele era da igreja dele, ele era do estado. Eu não posso falar aqui o nome do pastor, certo? Mas as barbaridades, ô Marcelo, que esse pastor falava, xingando o bispo de tudo que era nome, me desculpe as pessoas que vão ouvir, né? Mas aquele desgraçado, miserável, maldito, me desculpe, mas era dessa forma que o pastor se voltava até o seu líder, entre aspas. Diziam que eram hipócritas, miseráveis, ladrões. Ele sempre deixava em ênfase a palavra hipócrita. Porque a gente sabe que o hipócrita é aquele que prega o que não vive. Ele manda o povo dar tudo no altar, como já aconteceu aqui na minha igreja, no estado que eu moro, o pastor mandar até o povo dar o calçado e ir para casa descalço. Eu mesmo fiz isso. Eu tirei o meu calçado e coloquei no altar. Sabe o que foi que ele fez? Pegou todos os objetos do povo, fez um bazar no meio da rua e foi vender. Ao ponto das pessoas que doaram comprar de volta. É isso mesmo que você ouviu. Imagine você pegar o seu calçado, o único que você tem, colocar no altar, voltar para casa descalço. E aí você passar na rua e ver o pastor fazendo um bazar e você comprar o próprio calçado que foi seu. Você entendeu? Celular, calçado, aliança, joia, tudo isso. Tudo isso. Mas isso aí pode ficar para um outro relato. Então, o que eu queria falar com você é o seguinte, eu vejo muito você falando sobre o caso Lucas Terra. Mas você sabe aonde Lucas Terra foi sepultado, Davi?
Você sabe onde Lucas Terra foi sepultado? Lucas Terra foi sepultado no estado da Bahia, que ele é de Salvador, tá? E eu tenho um parente que mora próximo ao cemitério aonde Lucas Terra está sepultado. Tanto Lucas Terra quanto seu pai, que eu não estou lembrado aqui, acho que é o Carlos Terra, não sei o nome do pai dele, não sei se é esse Carlos. Mas os dois estão sepultados no mesmo local, tá? No mesmo local, no mesmo cemitério, no mesmo local. Então, se você quiser, eu peço para este meu amigo fazer um vídeo do local aonde o Lucas Terra, que é o maior crime que eu lembro na época, eu não estava na Igreja Universal. Eu não era, porque assim, a minha mãe, ela sempre foi da Igreja Universal. Minha mãe saiu da macumba, que minha mãe, quando era pequeno, a minha mãe me levava em centros de macumba, só que eu não entrava, eu ficava do lado de fora. Entendeu? Eu não sabia o que ela iria fazer lá dentro. Mas depois que a ficha caiu, que eu fui perceber o que era. Então, a minha mãe sempre foi dessa área. Só que a minha mãe se converteu, entre aspas, dentro da Igreja Universal. Então, nessa época que que mataram o menino, o Lucas, né? E eu lhe digo aonde foi, porque na época eu morava em Salvador. Hoje eu não posso dizer onde é que eu moro, mas naquela época eu morava em Salvador. Então, foi da Igreja Universal do Reino de Deus, no bairro de Rio Vermelho. Rio Vermelho, que é um bairro boêmio, né, conhecidíssimo, um dos bairros mais boêmios de Salvador, o Rio Vermelho, né, local belíssimo, de praia, maravilhoso. Então, eu sei onde é que fica a Igreja Universal do Rio Vermelho. Inclusive, já estive lá, por sinal. Então, foi lá dentro. Aquela igreja, Marcelo, ela é banhada de sangue. Mas não é o sangue de Jesus, não. É o sangue de uma criança de 14 anos de idade, onde 2 ou 3, né, pastores na época, porque quando eles viram que a mídia independente estava metendo mesmo o pau, desculpe a expressão, em cima, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram uma matéria na Record, naquele programa do Bingo Espetacular, com mais de quase 30 minutos falando sobre esse caso do Lucas Terra, dizendo que os pastores foram absorvidos, inclusive, como é que pode, Marcelo, um cara que tira a vida de uma criança, e o bispo Macedo, não sei se foi ele que consagrou, ou alguém dele, mas um cara que matou uma criança, condenado, matou, ainda ser consagrado a bispo. É um absurdo. Chega a ser podre, nojento. Entendeu? Então, este meu parente, ele mora próximo ao local aonde o Lucas Terra está sepultado. E se você pudesse, você faria um vídeo no seu canal só falando desse caso. E aí você soltava o local para as pessoas verem de fato que não é um conto de fadas. Que você não fala sobre o caso Lucas Terra achando que você está querendo expor a Igreja Universal. Não, aconteceu. Não lembro o ano. Acho que você pode estar mais por dentro. Não lembro o ano. Mas o garoto Lucas Terra foi assassinado. Ainda pegaram a cortina do altar para cobrir o corpo do garoto. É triste. Para você ter uma ideia, Marcelo, não, Davi, desculpa. Eu tenho parentes dentro da Igreja Universal que o grau de alienação é tão grande. Sabe o que que eles falam? Intriga. É com ele Deus. Você entendeu? Então, assim, foi como eu falei no relato pro Marcelo. Tem pessoas, Davi, que estão lá dentro, que por sinal, eu até conheço seu tio. O bispo Gerson Vieira, eu conheço ele.
aonde eu estive, ele tava, eu via direto lá na catedral. Conheço ele de perto. Já vi o bispo Gerson Vieira. Não sabia que ele era seu parente. Tomei um susto quando eu descobri. Inclusive, eu até perguntei a um pastor, amigo meu, né? Que ainda está na obra, por sinal, perguntei, vem cá, aquele bispo Gerson Vieira, ele é parente do Davi mesmo? Não duvidando da sua palavra, entendeu? Porque assim, você, cara, você é muito... Assim, eu não vou encher muito sua bola, não, falando sobre isso, porque você é um homem de Deus. E a gente sabe que a gente não pode encher a bola de um homem de Deus, né? O elogio, ele não faz parte. Mas você é muito homem, velho. Porque você é o cara aqui, você tem coragem. Assim, os outros que deixaram... Desculpa. Os outros que deixaram de denunciar, né? O advogado, que esqueci o nome dele, que foi um dos primeiros, Natan Silva, né? Eu acompanhava o Natan, o Alfredo, né? Que infelizmente aconteceu aquela tragédia com ele, né? E eles colocaram, né, a culpa justamente pelo fato do Alfredo ter se levantado contra os ungidos, né? Mas que Deus abençoe o Alfredo, a gente vê que ele casou, tá reconstruindo, né? Desculpa, a família dele. A gente fica feliz, né, pela evolução do bispo Alfredo. E agora nós temos o Gustavo, que eu não conhecia, o bispo Gustavo. Nunca ouvi falar do bispo Gustavo, até porque eu entrei na igreja em meados de 2003, 2004. Entendeu? E ele saiu em 2006, ele não estava no Brasil. Então eu não conhecia o bispo Gustavo. Entendeu? Mas a gente percebe que tudo que ele fala tem cunhos de verdade. Porque é isso mesmo, foi o que ele viveu e etc. Entendeu? Então, Davi, se você quiser, eu providencio isso para você e você faz um vídeo só falando sobre o que aconteceu com o Lucas Terra e aonde ele está sepultado. Você pode mostrar para as pessoas a sepultura dele, né? Até, como você já entrevistou a mãe dele, não é isso? Eu acho que ela não iria se importar se você fizesse uma homenagem ao Lucas. Ele merece isso. Ele teve a vida ceifada por 3 canalhas. Ele teve a vida dele ceifada por 3 animais que se diziam homens de Deus, né? E é um absurdo, o Davi. Então, faça essa homenagem ao Lucas. É uma homenagem que você vai fazer para ele, em nome do pai dele, que infelizmente se foi e não viu a justiça ser concretizar. Em memória do pai dele, né? Em nome da mãe dele. Em nome da mãe dele, que eu acredito que ela ficaria lisonjeada de ver que o filho dela não foi esquecido. Não caiu no esquecimento que aconteceu com aquela criança. Eu digo para você, Davi, porque na minha época de Igreja Universal, eu fui líder de jovens, tomei conta de jovens, né? No estado que eu passei, eu fui líder. Então, assim, eu via os jovens como a porta do futuro. Como a porta do futuro. Não é à toa que, para eles, né, o celeiro de pastores é o grupo jovem. É o grupo de jovens, né? É a galinha dos ovos de ouro da Igreja Universal, é o grupo jovem. E no estado que eu passei, o grupo jovem, vou usar o termo que eles usam, né? Arrebentava. Arrebentava. Eram obreiros, pastores, esposas, entendeu? Tudo que saía do grupo jovem, da minha geração. Então, eu fico triste, não pelas denúncias, mas pelo conteúdo delas. Porque a gente sabe que isso é verdade. Davi, eu já vi pastores agredindo. Teve um caso, Davi, no estado que eu passei,
Preste atenção no que eu vou falar aqui, que isso é gravíssimo. Esse pastor está na obra até hoje. Esse pastor está na obra até hoje. Uma obreira, uma menina nova, acho que ela tinha uns 15 anos, 16 anos, confessou que esse pastor agarrou ela por trás, dentro da cozinha da igreja, um pastor casado. A menina entrou em transe. Não quis mais fazer a obra, saiu. Hoje está no mundão. Como eles falam, né? Mas eu acredito que ela está até melhor fora do que dentro. Porque assim, no local onde isso tudo aconteceu, a igreja estava caindo nos pedaços. Mas o pastor estava preocupado em agarrar as obreiras novinhas. Não aguenta ver uma novinha. Porque você sabe que tem pastor que não aguenta ver uma novinha. Não é isso? E tem pastores também agora que não aguenta ver um novinho. Não aguenta ver um novinho. Até os garotos novios, que eles falam que estão cheirando a leite, estão sendo alvos desses canalhas. Visto o que aconteceu com o menino Lucas. Entendeu? Então, meu amigo, vamos prestar esta homenagem ao menino. Eu mando o vídeo para você e você coloca no seu canal. Aonde está sepultado o maior crime, escândalo da Igreja Universal do Reino de Deus? No estado que é marcado. Aquela igreja do Rio Vermelho, o sangue, a Bíblia não fala, Davi, que o sangue de Abel gritava por justiça. Rapaz, vou usar um termo que eles usam, é muito forte. O sangue de Lucas Terra clama por justiça. O pior é nada, eles são tão cara de pau que eles nem se preocuparam em trocar o galpão da igreja. Continua no mesmo lugar aonde mataram a criança. No mesmo lugar. Que eles poderiam dizer, não, vamos trocar aqui e tal, para não ficar uma coisa, né? Vamos, sei lá, sair daqui e tal. Continua no mesmo lugar aonde aconteceu o homicídio. O maior escândalo da igreja. Algo que a Rede Globo de televisão deveria falar todos os dias. A Rede Globo de televisão poderia bater nisso todo dia, porque eles estão impunes. Quem matou tá solto. É como diz uma música de Legião Urbana, né, do Renato Russo, ele falava assim, os assassinos estão livres, nós não estamos. Por que os assassinos estão livres? Porque no Brasil não existe justiça. E nós, que somos as vítimas, estamos presos, reféns de uma lei, desculpe, ordinária. De uma lei ordinária. Por muito menos. Você vê que a Bíblia fala que em Sodoma e Gomorra, as pessoas tinham vontade de estuprar até os anjos. Né? Até os anjos. Agora me diga, o Brasil é diferente de Sodoma e Gomorra? O mundo é diferente? Aonde pastores, entre aspas, disfarçados de homens de Deus, pegam crianças para estuprar, matar e queimar. É muito podre, nojento, dá vontade de vomitar, Davi. Eu vejo seus vídeos aqui, o seu grau de revolta, quando você fala, quando você ouve, bota os áudios, né, do bispo Macedo, você tem vontade de vomitar, devido o índice alto de hipocrisia. Hipocrisia, porque vive
o que não presta. Você vê, nós quando éramos da instituição, a gente não era orientado a colocar resto no altar. E o próprio Bispo Macedo falou que ele tira o sustento dele e o resto ele coloca no altar. Esse sustento dele é o quê? Os milhões, né? Aí o que sobra, que vai pro altar e volta pro bolso dele mesmo, né? É o quê? É um ciclo vicioso. Desculpa. É um ciclo vicioso, né? Porque ele coloca no altar e do altar volta pro bolso dele mesmo. É uma coisa assim inacreditável, entendeu? Mas enfim, Davi, Deus abençoe você, Deus abençoe o Ricardo, Deus abençoe o Gustavo, o Marcelo, o Palhaço e todos os outros, né, que ainda tem a coragem de colocar a cara para apanhar, não é isso? Porque vocês estão lutando contra principados e potestades, como está escrito. E naquele grande dia teremos surpresas. Porque pastor, Jesus, ele andava de burrico. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele estava sentado aonde? Vocês que estão dentro da instituição, que estão ouvindo esse áudio, porque eu sei que vocês ouvem, quando Jesus entrou triunfando em Jerusalém, Jesus entrou sentado aonde? Porque, tudo bem que naquela época não tinha carro blindado, mas ele poderia ter entrado no melhor animal que tivesse. Mas não, no burrinho, não foi isso? No burrinho. E vocês não aprendem o princípio da humildade. Por isso que Jesus falou assim, ó, pegue tudo que tens e vida para os pobres, dê os pobres. Por que vocês não fazem isso? Manda fazer uma fila na porta de cada catedral, que pega todo o dinheiro da igreja e dê cesta básica pro povo. Coloca assim, ó, cesta básica gratuita, venha buscar a sua. Alimente. O povo seguia Jesus, não era por causa da palavra, não. Não era por causa, porque eles tinham vontade de conhecer Jesus. O povo seguia Jesus porque o povo estava com fome. E quando o povo vai nessa igreja, é porque o povo está com a barriga vazia. Só que lá a alienação é tão grande que eles pegam até o que não tem para dar. Para dar. O povo seguia Jesus porque a barriga estava vazia e Jesus alimentava o povo. Jesus alimentava o povo. Ele falou, você me segue não porque da palavra, e sim pelo alimento que vos ofereço. Está escrito na palavra de Deus isso. Está escrito na palavra. Então, quando o povo vai para a igreja, o povo vai buscar o alimento. O alimento, o povo vai buscar o alimento. Porque o povo está com fome. Aí você vê pastores com apartamentos, carros de luxo. Por que não andam de metrô? Por que não andam de metrô? Não andam de Uber? Não, carro é blindado. Para quê? O bispo Bruno Leonardo é outro. Como você falou, Davi. Cópia do bispo de Macedo. Riquíssimo, milionário. Começou numa igrejinha lá no bairro chamado Cajazeiras 8, do lado da UPA. Do lado da UPA. Quem for de Salvador aí e morar na região de Cajazeiras, sabe do que eu estou falando. O bispo Bruno Leonardo começou numa igrejinha para 200 cadeiras em Cajazeiras 8. Hoje tem um império. Tem uma igreja dele lá em Feira de Santana. Quem for de Feira de Santana aí, ele pegou um dos maiores galpões, que era da Comercial Ramos, que era uma empresa que tinha aqui, que tinha lá no estado da Bahia, perdão, não estou no estado da Bahia, mas era uma empresa grande, a igreja que só abre uma vez no mês, a visita do profeta. Aí todo mundo vai derramar rios de dinheiro para encher as turras. E ele andando de helicóptero, de carro blindado, cheio de segurança.
Porque antigamente eram os anjos que guardavam, né? Eram os anjos que guardavam. Quando Jesus ia, os anjos iam com Jesus. Hoje em dia não. Hoje em dia eles vão e aquela renca de segurança vai atrás. Sabe por quê? Porque eles não creem em Deus. Eles não creem em Deus, eles pregam e não vivem o que pregam. O que tem que viver é o povo. O povo que tem que viver para entregar o dinheiro lá na mão deles. Tá bom? Que Deus te abençoe, meu amigo. Eu tô aqui à disposição, tá? Se você quiser o vídeo, pode ter certeza que eu vou mandar esse vídeo para você. Aonde está sepultado o Lucas Terra? Vamos fazer essa homenagem para ele e para a família dele, tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe.